Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do Nivelamento em Matemática Básica. Eu sou o professor Disney e nós vamos dar continuidade à aula de conjuntos. Então, nessa aula, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. A notação do conjunto dos números naturais é N. Então, esse N aqui estilizado é um N que a gente utiliza para representar o conjunto dos números naturais. E aí note que o conjunto dos números naturais, ele inicia com 0, depois eu vou acrescentando uma unidade, 1, depois eu acrescento mais uma unidade, 2, e assim por diante. Esse daqui é o conjunto dos números naturais. Note que o 0 pertence ao conjunto dos números naturais. Em alguns livros, por algum interesse, dependendo do estudo que você vai fazer, não é conveniente considerar o 0 como sendo participante, um elemento do conjunto dos números naturais. Mas isso é questão de nomenclatura, é questão de escolha. Alguns autores consideram o 0 natural, outros não consideram o 0 natural, por conveniência. Mas aqui, no nosso curso, nós estamos considerando o elemento 0 como sendo um elemento do conjunto dos números naturais. Bom, quando não se considera o elemento 0, nós vamos utilizar a seguinte notação, esse asterisco aqui. Então, quando nós tivermos um asterisco no conjunto, nós estamos dizendo que o 0 não está no conjunto. Então, a gente faz assim, é o n menos o 0. Então, nós temos que o conjunto do n asterisco, ele é 1, 2, 3, etc. Números inteiros. A notação utilizada para representar os números inteiros é z. Então, z vai ser igual. Então, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais e vou ter também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Note que tanto o conjunto dos naturais quanto o conjunto dos números inteiros, eles são conjuntos infinitos, Então, eu tenho aqui essas reticências, está indicando que o conjunto é infinito, tanto para a direita aqui quanto para a esquerda. Quando o elemento 0 não pertence ao conjunto, também nós denotamos com asterisco. Então, z asterisco vai ser o z menos 0. E aí, nós temos também outras notações. Por exemplo, z+, são todos os inteiros que não são negativos. Então, quando eu coloco mais aqui, eu estou dizendo que são os que não são negativos, tá? Então, nós chamamos esse conjunto de inteiros não negativos. Note que o 0 está nesse conjunto. Então, vai coincidir com o conjunto dos números naturais. Então, esse conjunto é chamado de inteiros não negativos. Quando eu tiro o 0, eu coloco o z mais asterisco, ele vai ser o conjunto dos números naturais sem o 0. Então, aí sim é o conjunto dos números inteiros positivos. Quando eu tenho z com símbolozinho de menos, ele vai ser esse conjunto aqui. Todos os negativos e eu acrescento também o 0. Eu só tirei os que são positivos. Então, estou colocando z menos. Então, esse conjunto aqui, nós dizemos que ele é o conjunto dos números inteiros não positivos. Então, esse símbolo aqui representa que são os não positivos, ou seja, são os negativos mais o 0. Agora, quando eu coloco o asterisco nele, aí eu vou ter apenas os negativos e eu tirei o 0. Então, esse daqui vai ser os inteiros negativos. Alguns exemplos aqui de números racionais. Por exemplo, o número 2, ele vai ser um número racional. O número menos 7 vai ser um número racional. O número 2/5 é um racional. O número 0,6 também é um número racional. O número 1,37 também. E essa dízima periódica aqui, 0,333, também é um número racional. Aqui também eu tenho um outro número racional, que é uma outra dízima, 1,123, 123, 123, também é uma dízima periódica. Aqui, então, eu só fiz mostrar alguns exemplos de números racionais e eu vou agora fazer um exemplo interessante. Eu tenho uma pizza. Isso aqui é um exemplo bem intuitivo para você. E aí nós temos aqui uma
divisão dessa pizza. Geralmente a pizza, né, ela vem dividida aí em 8 pedaços. Então vamos imaginar que esses 8 pedaços, eles foram divididos exatamente em partes iguais, em partes proporcionais aí. Eu vou pegar aqui essa pizza e vou tirar aqui uma fatia. Essa fatia, ela representa 1/8 da pizza. Por quê? Porque é o seguinte, esse número 8, ele representa a quantidade de pedaços que a pizza, que é a parte inteira, né? O total foi dividido. Então, aqui está dizendo que foi dividido em 8 partes. E aqui o numerador está representando a quantidade de pedaços que eu tomei. Então, só peguei um pedaço. Tá? Então, aqui eu tenho o numerador da fração e aqui eu tenho o denominador. Imagine que eu quero pegar aqui um outro pedaço dessa pizza, uma outra fatia dela. Né? Então, eu vou pegar também mais uma fatia. E aí eu tenho agora 2 fatias. Então, peguei 1/8 mais 1/8. E aí, como é que a gente faz essa soma aqui? Então, a soma vai ser equivalente a 2/8. E aí eu tenho 2/8 que eu peguei dessa pizza. Isso aqui equivale a 1/4, porque a gente pode, né, pegar essa fração aqui e representar por essa outra aqui, que é uma fração equivalente. E aí, se você perceber aqui, essa parte toda que eu peguei, né, eu poderia ter dividido a pizza só em 4 partes, e aí eu pegaria uma parte dessa que eu dividi em 4. Então, a parte de baixo aqui, o denominador seria 4, e aqui o numerador seria 1, que é a quantidade que eu tomei aqui. Então, ficaria 1/4. Então, é só uma visão aí de como a gente trabalha aí com frações. Frações estão intimamente relacionadas com o conjunto dos números racionais. Bom, agora, o que ficou de pizza aqui? Né? O que sobrou aqui? Sobraram 6 pedaços. Né? Se eu contar aqui, né, eram 8, eu tirei 2, sobraram 6. Então, essa fração aqui, ela está representando 6/8. 8 pedaços que eu tinha dividido, e aqui eu estou tomando 6 pedaços. Mas essa fração aqui, ela também tem uma fração equivalente, que é a fração 3/4. Então, novamente, eu poderia ter pensado em dividir só em 4 e pego 3 partes. 1, 2, 3. Então, essa parte equivale a 3/4. Então, como é que o número racional ele é definido rigorosamente? Né? O conjunto dos números racionais é o conjunto da forma P sobre Q, tal que P é um número inteiro e Q é um número inteiro diferente do zero. Ele pertence ao Z asterisco. Então, qualquer número que eu consiga escrever da forma P sobre Q, com essas condições, aqui inteiro, né, P inteiro, e Q um inteiro não nulo, um número diferente de zero, inteiro, então ele vai ser um número racional. Então, todos os números que podem ser escritos sob forma de fração de números inteiros, com Q diferente de zero, então é um número racional. Ele tem representação decimal finita ou periódica. A gente sempre consegue escrever frações de inteiros como uma representação decimal finita ou periódica. E aí, como é que a gente faz as somas desses números, por exemplo? Né? Observe aqui, ó, eu tenho 1/5, que é uma fração, né, de inteiros, mais 3/5. Então, eu tenho 2 números racionais aqui. E aí, como é que eu faço essa soma? Tá? Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou utilizar um apelo geométrico aqui, né, dessa questão de parte inteiro, como a gente fez com a pizza. Tá? Só que agora eu vou pegar uns bloquinhos assim. Então, note que aqui tanto o denominador do primeiro número quanto do segundo é igual a 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui e dividir em 5 unidades. Então, peguei e dividi em 5 partes de mesmo tamanho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vou fazer o seguinte. O 5, né, é o denominador, ele representa essa quantidade de quantas eu quebrei aqui, né, eu dividi aqui. E esse 1, eu vou pegar uma parte dessas. Então, pego aqui uma parte dessas. E esse 3, né, esse aqui é o 1 que está aqui. E esse 3 aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 3 partes. Então, vou pegar mais 3 partes dessa. Então, 1, 2, 3 aqui. Aqui eu vou estar com 3/5.
Está representando essa parte aqui. O que eu vou fazer? Vou somar essa parte com essa daqui. E aí, como é que vai ficar? Eu vou ter o seguinte, ó, eu pego essas daqui e verifico o que aconteceu. Então, peguei 3 partes mais uma parte. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4 de 5 partes. Então, essa representação, quando eu faço essa soma, eu vou ter exatamente 4 quintos. Então, o resultado dessa soma aqui de 1 quinto mais 3 quintos é igual a 4 quintos. Muito bem, mas e quando os denominadores são números distintos? Como é que a gente faz essa soma? Então, nós temos o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho 1 quarto mais 1 sexto. Então, nós temos que fazer o seguinte procedimento. Eu vou pegar aqui um inteiro, eu vou dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E vou pegar aqui, ó, eu estou representando o denominador, 4, né? E vou pegar uma parte que vai representar o numerador. Então, esse vermelho aí está representando 1 quarto. E aí eu vou pegar uma placa de mesmo tamanho e vou dividir em 6 partes, que é por causa desse denominador aqui. Então, eu divido em 6 partes, eu tenho o denominador 6, e agora eu quero pegar uma parte dessas. Perfeito. Esse vermelho aqui agora vai representar 1 sexto. Mas nós temos o seguinte, apesar das placas terem os mesmos tamanhos, né, esse tamanho aqui, esse pedaço aqui, é diferente desse pedaço aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem que pegar pedaços de mesmo tamanho. Então, eu vou fazer o seguinte, como esse aqui eu dividi na horizontal e esse aqui eu dividi na vertical, eu vou redividir esse daqui na vertical e redividir esse aqui na horizontal. Quantos tamanhos aqui na vertical? 6. Quantos tamanhos na horizontal aqui? 4. E aí eu faço essa redivisão aqui. Agora sim, esses pedaços aqui, todos esses pedaços pequenos aqui, são equivalentes a esses pedaços pequenos aqui. Eles têm o mesmo tamanho. E agora sim, eu vou fazer a soma, né, dessa parte com essa. Então, vamos lá. Aí, ó, eu separo, né, isso aqui, nesses pedacinhos aqui, e eu vou representar essa parte aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloco aqui, e essa parte aqui eu vou colocar aqui, que tem 4. Então, se nós percebermos, essa placa toda aqui, ela tem 6 vezes 4, que são 24. E quantos pedaços eu tenho aqui? 6 mais 4, 10. Então, isso daqui representa 10 sobre 24, né? Então, eu tenho aqui 10 sobre 24. Só que essa fração aqui, ela tem uma fração equivalente, que é 5 sobre 12. Então, quando eu faço essa soma aqui, 1 quarto mais 1 sexto, o resultado é 5 sobre 12. Então, aqui foi um apelo geométrico aqui para a gente fazer soma. Mas, de uma forma geral, as operações com duas frações, e não importa que A sobre B e C sobre D, onde A, B, C e D são números inteiros, e B diferente de zero e D também diferente de zero, então as operações de soma e produto, elas são feitas da seguinte forma. Eu tenho aqui A sobre B mais C sobre D, nós podemos fazer assim, ó. Eu faço aqui, o numerador vai ser o quê? O produto de A vezes D e B vezes C. Então, isso aqui vai ficar aqui em cima. AD, que é esse primeiro produto aqui, mais BC, que é o outro aqui. Então, eu faço cruzado aqui, AD, BC. E aí, eu faço agora o denominador, é só fazer o produto direto, B vezes D, que eu tenho aqui BD. Então, não importa, tá? Se a fração que você tiver aqui, ela não for uma fração irredutível, né? Não tem problema. Também não tem a necessidade de você encontrar o M e MC entre esses dois denominadores. Basta você fazer isso. E depois você simplifica a fração do jeito que você quiser, tá? Então, faz o produto cruzado aqui, dá o numerador, e o produto aqui, B vezes D, o denominador. Por exemplo, aquele exemplo que nós vimos ainda agora, que era 1 quarto, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 1 quarto mais 1 sexto, nós podemos escrever assim, ó. Faço o produto cruzado aqui. 1
vezes 6, 6. 4 vezes 1, 4. A operação aqui é soma. E aqui embaixo, 4 vezes 6, 24. O resultado que nós obtivemos, né, foi 10 sobre 24, que dá para simplificar por 2, que é 5 sobre 12. Né? Eu divido por 2 o numerador e o denominador, eu tenho 5 sobre 12, que foi a conta que nós tivemos no exemplo anterior. Muito bem. E o produto de duas frações, como é que é feito? Então, também não importam os números. Aqui, produto é direto. Eu multiplico o numerador vezes numerador, eu vou ter AC, e denominador vezes denominador, BC. O resultado também, se for possível, nós transformarmos em uma fração irredutível, a gente faz aí a simplificação. Ok? Bom, e os números irracionais? São os números cuja representação decimal não é exata nem periódica, consequentemente, não pode ser escrita sob forma de fração de inteiros. Então, todo número que a gente não consegue representar como fração de inteiros não é um número racional, e nesse caso ele vai ser um número irracional. Tá? Então, por exemplo, tem alguns números famosos aqui, por exemplo, o raiz de 2 é 1,14, 142, 135, 624 e reticências. Mas assim, a gente não sabe como é que é o comportamento disso aqui, né? Não vira uma dízima que parece que é 1, 4, 4, aí já é 2, então não tem uma dízima periódica, não, essas coisas não tem um período aqui, tá? Então, raiz de 2 é um exemplo de número irracional. Outro número muito conhecido é o π, que é 3,14159265. Também o π não tem uma representação periódica. Eu não consigo um número racional, né, uma fração de um número inteiro dividido por outro número inteiro que gere o π. Eu tenho algumas aproximações, mas nunca chego no π. Tá? A mesma coisa o e, né, que é aquele e do exponencial. Nós temos o quê? 2,71828182. Parece que vai ficar 8182, mas não fica. Tá? Esses números aqui também são bem diferentes. Não temos uma dízima periódica também no e. Bom, e aí tem uma relação aí, claro, entre os números reais, os racionais e os irracionais. Os reais é a união do conjunto dos números racionais e os números irracionais. Então, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. E a gente sabe também o seguinte, que eles são conjuntos disjuntos, né? Ou seja, a interseção deles é vazio. Não tem nenhum número racional que seja irracional e vice-versa. Então, se nós formos colocar em termos de conjuntos, primeiro eu tenho um conjunto dos números naturais, né? Os naturais, eles estão contidos no conjunto dos números inteiros. Por sua vez, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E aí eu tenho o conjunto dos números irracionais, né? Que eles são disjuntos. Quem é irracional não é racional e vice-versa. E aí, quando eu pego a união dos racionais com os irracionais, esse conjunto todo aqui que é o conjunto dos números reais. Então, é assim que fica a distribuição desses conjuntos, né? Bom, o ideal é que você pegue a lista de exercício que está disponível e você resolva esses exercícios. Você pode entrar em contato comigo para tirar dúvida. Esse é meu e-mail. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos encontramos aí no próximo vídeo do nivelamento em matemática básica. Até lá!